Oi, eu sou o Dudes e hoje os filhotes completam 111 dias. Foi uma estrada longa, tem muita coisa pra falar, muito aprendizado que tive, muito ensinamento que posso passar pra frente, muito teste, muita coisa que deu errado, muita coisa que deu certo, porque filhote dá muito trabalho mesmo. Olha, eu tô descobrindo em primeira mão, e principalmente agora que eu convivo com os filhotes desde o dia que eles nasceram. Então, se você gosta de cachorro, quer ver, vai ter vídeo sim dos filhotes, muito vídeo fofo de cachorro. E se você quer saber das histórias das peripécias, senta aí que vem história. E, inclusive, qualquer barulho que vocês ouvirem são os filhotes. Você para... Oh! Shhh, ei! Pronto. Vem cá. Vem, Maria. Vem comer aqui. Como muita gente já sabe, a gente adotou filhotinhos. A cachorra dos meus pais teve filhotes, uns filhotes clandestinos, vira-latas. E a gente acabou adotando 2. A gente já tinha a Nina, que não é nossa. Eu já contei a história, tem vídeo aqui no canal. A questão é, quando nasceram esses filhotes, a gente foi pra Brasília. A gente viu esses cachorros nascerem, literalmente. Esses 2, porque os outros 2, é uma ninhada de 4 filhotes. Os 2 primeiros a gente não viu. A gente viu esses 2 nascerem. E foram, por um acaso, os cachorros que a gente adotou. Aí, só pra dar de contexto, porque assim, a primeira semana eu passei lá com eles, depois eu voltei. Voltei pra Goiânia, porque os primeiros 30 dias os cachorros, na verdade, não tem muita coisa pra fazer. A prioridade, na verdade, é cuidar da mãe. Nosso caso era a Leia, princesa Leia, porque ela toma conta de tudo. Eu, inclusive, achei muito engraçado ter visto esse processo, porque ela sabe de tudo. Nunca precisei ensinar nada pra essa cachorra, juro pra vocês. Nunca precisei falar nada, ela sabia tudo. Ela limpava eles, ela sabia como manusear, ela sabia tudo. Não teve uma preocupação da nossa parte a hora que ela ficava livre pela casa e eles não, né? Porque eles só ficavam num cantinho, eles eram muito bebês, nem olho aberto eles tinham. E ela ia e voltava na hora de dar leite, na hora de cuidar deles, ela sempre tava de olho. Ela até saía, mas ela ficava ali por perto, vigiando na porta do quarto. Eles ficavam num banheirinho, tem no vídeo. Então, na verdade, não teve muita preocupação. Os primeiros 30 dias de filhotinho, principalmente filhote tão pequeno assim, é realmente só vigiar pra saber se tá todo mundo vivo. Porque a mãe faz quase tudo mesmo. Tá bonitinho no vídeo, ela roendo assim, tá... Ó, tá só o cozinho dela virado pra cá. As duas coisas. As duas coisas. Faz assim, cachorro, pronto. Porque aí, no segundo mês, aí eu voltei pra Brasília de novo. Ia ficar de babá, meus pais iam viajar e aí precisava de alguém ficar com eles. Já contei essa história também porque a mãe deles quase morreu. Foi toda uma tensão, todo um estresse. Mas deu tudo certo, ela tá vivona, ela tá super bem, inclusive. Mas, justamente como ela ficou muito ruim da eclâmpsia pós-parto, o que aconteceu foi que eu meio que tive que assumir quase tudo mesmo da criação desses filhotes. Porque eles não podiam mais mamar, então começou o desmame, começou a alimentação deles. No começo era praticamente 5 vezes no dia. No começo eles não tinham muito costume, né? E a mãe passa o tempo inteiro dando leite, era mais fácil alimentar o máximo de vezes. Assumir também a limpeza, porque justamente ela começou a ficar cada vez mais longe. Eles começaram a ficar com os cocôzinhos, xixizinhos mais fedidos, e aí a mãe deles já não tava querendo mais ficar nessa lambeção toda. Pra quem não sabe, a cachorra no primeiro mês, ela lambe tudo, eles não saem da casinha, eles não saem do lugar, né? Eles só ficam lá mesmo e ela que toma conta de tudo. Da higiene inclusa. E aí ela parou, e aí quem assumiu fui eu. E aí eu fui assumindo cada vez mais as vezes da mãe desses cachorros. Só que eram 4. Então tem outras peculiaridades, porque eles quando são muito novinhos, eles, né... Eles têm muito a aprender, eles não sabem nada. Tem que ensinar tudo pra eles, que eles ainda não têm a menor ideia do que nada tá acontecendo. Nos primeiros dias, inclusive, os primeiros 30 dias, nem olho aberto eles têm. Então, assim, eles começam a abrir os olhos depois dos 30 dias, começam a realmente experienciar o mundo depois de um tempinho. Mas aí, nessa hora, eu já estava lá com eles. Ai, mordeu meu dedo. E aí, na questão do desmame, inclusive tem um outro problema. Porque assim que eles trocam de alimentação, eles têm que criar uma resistência para poder aguentar essa alimentação. E o que acontece? Muita diarreia. Fiquem preparados. Normalmente, se for uma diarreia mais séria, tem que levar no veterinário. Filhote, tudo é perigoso. Mas, em geral, se for uma diarreia leve por causa da troca de alimentação e etc., eles vão ter que tomar um probiótico. Tem probiótico, inclusive, para filhote. Na época, a veterinária que cuidou da mãe deles me deu até uma amostra grátis de um probiótico
Melhorou, mas assim, é uma questão que acontece bastante. Tem que tomar cuidado com essa alimentação deles. Inclusive porque tem uma decisão aí a ser tomada. Quando eles começaram a andar, né? Eles começaram a sair da casinha onde eles ficavam. A gente começou com jornal. Mas jornal, na minha opinião, que depois acabei trocando pro tapetinho, foi que o jornal dá mais trabalho. Porque o jornal não absorve direito. O xixi nem os cocôzinhos às vezes são meio molinhos. Então não absorve direito. Ai, 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 fugiu. E você, Nininho, você quer vir pro meu colo? Você vai adorar ficar no meu colo. Pois, o jornal não absorve direito e acaba ficando uma zona. Então, quando eles vão andar pelo espaço, eles acabam se sujando todos, viram, juro. O tapetinho foi muito mais fácil, inclusive porque aí começa a facilitar o gerenciamento dos recursos. O pessoal dos veterinários, etc., que falam sobre essas coisas, né? Falam muito sobre o gerenciamento desses recursos. E, inclusive, vou aqui deixar minhas referências de... Que, né? Acabei aprendendo muita coisa online. Tem muita gente falando dessas coisas online, gente. Procura informação. Inclusive, informação certa, tá? Gente, começa a falar de... porque cachorros, alfa e não sei o quê. Gente, esse pessoal tá muito desinformado e tá muito defasado o conhecimento deles. Não confia, tem gente que sabe do que tá falando. Inclusive, sabe que esses estudos são meio balela e que não dá muito pra confiar. Minhas referências sendo pessoas maravilhosas que falam sobre o assunto. Aqui no Brasil, Marcela Barbieri, uma veterinária excelente, já foi adestradora, então tem muita dica sobre muita coisa. E fora, eu acabei assistindo muita coisa da Susan Garrett, uma adestradora também, e da Victoria Stewell. Tem um programa americano, ela é britânica, mas na verdade ela tinha um programa no UK e nos Estados Unidos, que fala sobre adestramento, chama It's Me or the Dog. Sou eu o cachorro. Então, cachorros problema, e justamente ela ensinando como que lida com esses cachorros problema. Como que faz pra resolver problemas comportamentais de cachorro. Então, eu acabei estudando muito e descobrindo muita coisa. Uma delas, o gerenciamento de recursos. Porque justamente esses cachorros, nessa fase que eles só ficam dentro da casinha e que eles só têm acesso ao jornal, eles já vão aprendendo que eles têm um lugar de dormir e um lugar de fazer cocô. Com o tapetinho, eu acho mais fácil, porque o tapetinho absorve, então eles se sujam menos nesse processo. E dois, tem uma textura toda específica, então eles vão aprendendo eventualmente que existe o lugar, e aquele lugar que é o tapetinho é o lugar de fazer xixi e cocô, e tem um outro lugar que é o de dormir, e tem o piso, que também é outro espaço. No começo, a gente não deixava nada, deixava o piso completamente coberto de tapetinho ou jornal, e a gente foi diminuindo o espaço, porque aí eles vão aprendendo, olha, existem lugares diferentes para fazer coisas diferentes. Eles erram de vez em quando, acontece, inclusive até hoje, de vez em quando eles erram, dão umas erradas, não pode brigar, não adianta. Você tem, na verdade, estimular o fazer xixi certo e fazer cocô certo com petisco, com coisas, porque justamente você vai estimulando o comportamento que você quer. O cachorro não sabe nada. Não adianta você querer cobrar dele coisas que ele não sabe. Você tem que ensinar primeiro ele a fazer a coisa certa, para depois querer cobrar que ele faça a coisa certa. Parece óbvio, mas é uma coisa que teve que entrar na minha cabeça. Não dá pra você cobrar o cachorro uma coisa que ele não sabe fazer. E ele só vai saber fazer o que você ensinar. Além disso, porque aí o tapetinho facilita a vida deles e a nossa vida indiretamente, porque eles vão aprendendo. Onde você quer ir? Você não vai roubar o da sua irmã. Pois. Se você quiser voltar pra cá, eu deixo você só voltar. Ou você só quer o negócio? Vem cá. Mas tem uma coisa que também facilita a vida deles, mas mais a nossa mesmo. Que é também gerenciar o recurso do espaço. Cachorro, quando ele tem todo o espaço do mundo, ele é muito pequeno, ele cansa. Então ele vai pra um lugar, ele não consegue chegar no outro, vai fazer xixi errado, vai fazer cocô errado. Então, desde o começo, a gente foi gerenciando esse espaço. Então a gente começou com o espaço cercado, com gradezinhas. Tanto quando estavam os 4, quanto aqui em casa. Quando chegar aqui em casa, conto mais de como a gente fez esse processo na casa. Mas durante o segundo mês deles de vida, o que aconteceu foi que eles ficaram praticamente o tempo inteiro fechados numa gradezinha. Eles tinham acesso a outros lugares, mas praticamente o tempo inteiro nesse lugar um pouco menor. Porque aí, justamente, num lugarzinho fica a cama, a água, a ração. No outro fica o tapetinho e não tem muito espaço para erro ali. Tem um espacinho pequeno para brincar e brigar também, que eles brigam muito. Porque o cachorro, ele precisa também começar a entender que os recursos são coisas, né, coisas importantes, e quais são os recursos que existem. Além disso, tem os brinquedos. Eles precisam de ter o que fazer. Cachorro, quando não tem o que fazer, ele vai arranjar o que fazer. Isso é uma lição, ó, que vocês já aprendam logo, porque é a verdade. Se eles não estão fazendo nada, se eles não estão tendo o que fazer, aqui, ó,
Botou eles pra morder um negocinho, eles ficam ali. Se não botou, aí eles começam a brigar entre si, começam a querer fazer coisa pela casa. Então, desde a primeira fase, tem alguns brinquedinhos. A gente colocou pelúcia no começo, mas a gente colocou depois alguns brinquedinhos mais duros que eles pudessem roer. Começam a nascer os dentes, eles vão querer roer coisa, independente de você achar bom ou não. Eles vão querer roer coisa e eles vão achar alguma coisa pra roer. Seja o irmãozinho, seja a mãe, seja um móvel, o que eles acharem pela frente, eles vão roer. Os dentinhos estão crescendo e eles vão querer coçar. Então, precisa desses brinquedinhos, precisa de atividades para eles fazerem e, inclusive, começarem a se acostumar. Até onde eu vi indicação de veterinário, tudo que um cachorro adulto, quase tudo, né? Que um cachorro adulto pode ter acesso, o cachorro filhote, depois do desmame, que ele já começou a comer ração, ele também já pode ter acesso a alguns petiscos, brinquedos, uns mordedores naturais. Inclusive que a gente gosta muito e a gente adotou muito aqui em casa os mordedores naturais, porque é muito mais fácil e eles adoram, eles passam um tempão roendo essas coisas. Vale a pena, e isso é tipo traqueia de boi, orelha, focinho. Se quiserem, depois eu posso até dar dicas de quais que eles gostaram mais, quais que eles gostam menos, o que que prefere, o que que não prefere. Porque, juro, a gente já testou de um monte de coisa e eles adoram quase tudo. Você quer voltar pra cá? Aqui, ó. Porque aí, depois que você começou a gerenciar tudo isso, alimentação, brinquedos, tempo, você começa a criar uma rotina. E aí vem o gerenciamento da rotina deles. Cachorro, filhote, precisa dormir muito. E eu tô falando muito, é muito de verdade, gente. Dizem entre 18 e 20 horas por dia. E é verdade. Toda vez que ficavam os 4 cachorros e acontecia alguma coisa num dia, por um acaso, eles não conseguiam dormir. Eu tava com o meu sobrinho em casa, ele vivia adorando ir lá acordar os filhotes, brincar com os filhotes nas horas mais indevidas. E aí, justamente, eles não dormiram, eles vão ficando estressados, eles vão ficando menos amigáveis e eles vão ficando cada vez piores. E vão ficando estressados mesmo. Eles começam a chorar à toa, começam a brigar à toa, começam a se morder à toa. É isso, gente. Eles são caos porque eles são filhotes. Criança também é assim. Criança também tem um pouco esse espírito do caos. E não dá pra cobrar diferente, não dá pra esperar que eles vão ser diferentes. Então a gente precisa cuidar do que eles têm pra fazer. Rotina é importantíssima. Hora pra comer. Hora pra comer, hora pra trocar tapete. Hora pra... Gente, você vai me deixar falar. Ou não vai? Mas, pois é, precisa de ter hora pra fazer as coisas pra eles começarem a perceber o que que é a vida e que, né, todo cachorro vai ter uma rotina, porque toda casa tem uma rotina, todo mundo tem rotina. Então, é uma coisa que eles precisam aprender e é importantíssimo pra eles e faz bem pra eles, pela segurança que eles acabam sentindo. Eu sei o que que vai acontecer já já, sabe? Eles vão entendendo qual é o próximo passo do dia deles. Depois que eles acordam, acontece tal coisa, depois que acontece tal coisa, acontece outra coisa. Eles vão entendendo esse processo do dia e vai ficando cada vez mais fácil de lidar com eles, porque eles vão entendendo o lugar de fazer xixi, o lugar de fazer cocô, o lugar de dormir, o lugar de brincar, as coisas que eles podem brincar, o que eles não vão brincar. Como eu falei, tem que ensinar tudo. E tudo que você ensinar, eles vão aprender. É uma coisa que é muito fofa de aprender, que eles são muito mais inteligentes do que a gente espera. Até essa daqui. É engraçado, ela está convivendo com os filhotes, e aí ela acaba que ela tinha alguns vícios de comportamento que a gente não se preocupava muito, mas agora a gente se preocupa porque ela vai ensinar para os filhotes. Ela já está aprendendo um monte de coisa também, depois de velha, sabe? Então, assim, aprende mesmo. É só ter a paciência pra ensinar. Não dá pra cobrar nada do cachorro que você não ensinou. É a vida. E aí, com 60 dias, a gente trouxe eles pra Goiânia, pra nossa casa, pra finalmente virarem cachorros de apartamento. Por que 60 dias? Antigamente tinha a crença de que cachorro tinha que ir 45 dias, que 45 dias, que né, essa fase do começa o desmame, ele já começa a comer ração e toma a primeira vacina, com 45 dias normalmente, pode ir pra casa, pode ser adotado e pode ir pra onde quiser. Mas é um problema, cachorro nessa primeira fase de vida, ele aprende muito comportamento e coisas de animal, coisas de cachorro, com a mãe e com os irmãos. Aprende que se morder vai ter retaliação, que se morder o cachorro mais velho vai brincar de outra forma que não um cachorro mais novo. Então, assim, é um tipo de experiência que o cachorro tem que ter. Depois dos 45 dias, é muito importante que o cachorro não saia de perto da mãe e dos irmãos com menos de 60 dias. Muito cachorro apresenta problema de comportamento pro resto da vida porque não conviveu os 60 dias com
os parentes, né? Com os irmãos e com a mãe. É realmente muito importante. A gente fez questão, eu acabei descobrindo por veterinários, etc. E a gente fez muita questão de cumprir, e eu não posso mentir que realmente fez muita diferença. Muita coisa eles acabam se entendendo e se resolvendo sozinhos por essa questão mesmo de comportamento animal. Eles se entendem, eles já rodam pro outro quando um tenta roubar as coisas do outro. Porque aí com 60 dias, aí sim, ele já aprendeu um basicão e aí sim ele consegue ser adotado com mais segurança de que o que ele tinha pra aprender ele já aprendeu pelo menos um mínimo, um basicão. Uma das coisas que eu fiz questão, por causa, né, do trajeto, tinha que trazer eles de Brasília pra Goiânia, era ensinar, inclusive, a questão da viagem. Tive muito cuidado, não apenas de ensinar eles a lidarem com a caixinha de transporte, porque é uma viagem de 2 horas e meia, né? O cachorro, ele só sabe o que você ensinou. Se ele não conhece aquele ambiente, de repente você enfia dentro de uma caixa de transporte e sai andando com ele não conhece aquele lugar, ele não sabe que aquilo, ele não sabe o que está acontecendo, ele talvez desespere e cria uma experiência ruim pro resto da vida. Isso é no geral com o cachorro. Porque aí, justamente, nessa primeira fase, eles estão aprendendo tudo, que eles não sabem nada. Mas ele também aprende a ter medo das coisas, aprendem a ter traumas, aprendem que existem coisas que não são seguras, que não são legais. Então, você tem que ter muito cuidado. A gente fez, eu fiz muita questão de acostumar eles com a casinha de transporte, botar ração dentro para eles ficarem brincando. Eles entravam na ração da casinha, comiam um pouco de ração, saía. Então, assim, ir associando aquela experiência com coisas boas. Inclusive porque a viagem acabou sendo a maior tranquilidade. Eles dormiram praticamente o trajeto inteiro. Quando não estavam dormindo, estavam mastigando um desses mordedores naturais, que foi uma coisa que eu botei junto com eles na caixinha de transporte. Não fizeram xixi errado. Quando chegaram aqui em Goiânia, nos últimos 20, 30 minutos de viagem, eles acabaram vomitando. Um vomitou e depois o outro vomitou. Foi um probleminha, mas também uma coisa muito simplesinha dentro do que, né, eu esperava. Não teve choro, não teve briga. Foi realmente muito tranquila essa viagem. Porque aí, depois que vieram pra cá, chegaram em casa finalmente, a casinha deles, a casinha nova deles. Aí entra um fator também, o cachorro que já existe. A gente já tem a Nina, ela não é nossa, mas ela mora aqui em casa e ela vai morar enquanto ela morar aqui. A gente não sabe até quando. Então, ela é um residente da casa. Ela é um cachorro mais velho. Ela tem histórico de reatividade. Ela teve já a casa onde ela morava antes, com a minha sogra. Ela tinha brigas com a cachorra que tem lá. A cachorra que tem lá é um pouco doidinha na cabeça. A gente ficou muito preocupado de fazer essa introdução, essa socialização, porque é um fator também. O cachorro, se você não tiver muito cuidado de como o cachorro mais velho vai receber o cachorro mais novo, às vezes o cachorro mais velho não tem paciência para filhote. Tem cachorro mais velho que não gosta de filhote. E não vai fazer questão, e se o filhote for para cima, ele vai morder e vai ser uma experiência ruim pro filhote pro resto da vida. Então, justamente, tem que também prestar atenção nesse manejo. A gente teve todo o cuidado do mundo. Os filhotes, como eu disse, os filhotes não tiveram acesso à casa inteira de começo. Eles ficavam presos aqui em casa no começo por causa da socialização. Então ela teve tempo, pelo menos uns 4 ou 5 dias, para ela ir acostumando com o cheiro deles, para ela ver eles e conviver com eles. Sem eles terem acesso a ela, eles ficavam na gradezinha e ela ficava aqui em volta. Ela adorava ficar pertinho, prestando atenção. Porque ela é muito curiosa, ela gosta de outros cachorros. Mas ela não precisava ficar convivendo com a energia de filhote, porque quem já conviveu com filhote sabe que a energia de filhote é bastante caótica. Até hoje, e hoje em dia agora eles já convivem, né? E de vez em quando ela dá uma estressada com eles. Claro que justamente hoje em dia é um estresse muito mais de boa. Ela tava muito mais educando eles do que de fato tentando agredir eles, tanto que nunca machucaram feio, nunca teve uma briga feia entre ela e eles. A gente teve todo o cuidado realmente, passou um bom tempo, eles ficando separados e convivendo aos poucos antes de virar um problema a questão da socialização. Que aí volta o gerenciamento do cachorro, o gerenciamento dos recursos, o gerenciamento do que está acontecendo. Os recursos são importantes, a cachorra mais velha é um recurso, kkk. E aí vem a questão do espaço. Aqui em casa eles chegaram e eles ficaram bastante tempo presos na gradinha, tinham espaço para brincar e etc, mas eles não tinham acesso nenhum à casa inteira. Eles tinham acesso ao tapetinho e a um espaço para eles brincarem. E aí, aos poucos, a gente foi aumentando, foi usando a gradinha menos como cercado e mais como um delimitador de espaços, porque aí, justamente, eles foram se acostumando com a casa muito aos poucos, eles foram acostumando com as coisas que existem aos poucos. Uma coisa que foi ótima foi que a gente tem sofá e eles não davam conta. Hoje em dia vocês estão vendo que eles já dão meio conta de subir. Mas antes eles não davam. Então, apesar de a gente ir abrindo espaço, eles ainda não tinham acesso completo à Nina. Ela, quando perdia a paciência com eles, ela simplesmente subia
no sofá e ficava lá no canto dela. Então, assim, também é importante ter essa rota de saída e gerenciando o espaço e etc. Não só para eles, quanto para ela e quanto pra gente. Fogo na cozinha, coisas quentes. A gente tem planta, muita planta em casa, algumas são tóxicas. Então a gente teve esse cuidado de ir podando, assim, e ensinando aos poucos eles a acostumarem com a casa e deixando dentro desse espaço para eles acostumarem de fato com a casa sem fazer cagada. Porque aí, justamente, o gerenciamento serve também para evitar que eles aprendam o que você não quer que eles aprendam, porque eles vão aprender um monte de coisa. O que você ensinar e o que eles aprenderem sozinhos. Morder sofá, morder pé de mesa, morder pé de cadeira. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eles aprendem sozinhos. Então, a partir do momento que você dá um brinquedinho para eles, dá um espaço limitado, vai ensinando, e a gente, né, fica muito tempo em casa, então a gente tem a oportunidade de realmente vigiar o que eles estão fazendo. Facilita mais ainda. Digo assim, quem for adotar cachorro, adotou filhote, vou pegar com 60 dias. Pior ainda se for pegar 45 dias. Primeira semana, o ideal é que você esteja em casa de férias. Juro. Porque essa primeira semana é muito importante pra ficar vigiando o tempo inteiro, porque tudo é história. Eles inventam história o tempo inteiro, qualquer coisa. É uma folha que eles acham, é uma folha seca que voou, é um inseto que apareceu. Juro, qualquer coisa é coisa. Eles são muito animados, eles têm muita energia, eles são muito curiosos. Eles querem saber de tudo. Então, ir gerenciando o espaço, ir gerenciando o acesso, ir gerenciando o que eles vão aprender hoje, facilita muito, juro, gente, facilita e muito na hora de ir educando o cachorro na rotina da casa. Porque a gente também tem uma rotina. Quando eles saíram da casa dos meus pais, que eu tava lá, mas ainda não era minha rotina, porque tinha uma rotina da casa deles, e eles vieram pra cá, eles também tiveram que acostumar com a rotina daqui. Por exemplo, pra gente não ter problema. Ai, e aí ele tá achando ruim que a irmã dele tá comendo e que ele acabou com o dele. Cansou, menino. Porque a gente dorme mais tarde, a gente acaba acordando um pouco mais tarde, a gente não queria choro, eles dormem no quarto com a gente. A gente realmente teve que ensinar e dar uma gerenciada nesse processo de adaptação deles, tanto com o espaço, a adaptação deles enquanto seres, mas a adaptação deles com a rotina da casa e com as coisas da casa. E além disso, ainda tem a questão dos tapetinhos, porque eles ainda sabem fazer mais ou menos xixi e cocô no tapetinho. Eles erram muito pouco, como eu falei, mas tem várias questões. Por exemplo, a gente espalhou vários tapetinhos pela casa. A gente tenta limpar. Na verdade, a gente tenta nada. Virou uma rotina nossa aqui limpar 2 vezes por dia os tapetinhos. São muitos tapetinhos, eles ainda não podem sair na rua, né? Eles não tomaram vacina, não terminaram o ciclo vacinal deles. Tá pra terminar, mas não terminou. Então eles ainda não podem ir na rua. Todo o xixi e cocô que eles fizeram vai ser em casa. E eles fazem muito xixi e cocô. Se acostumem com o cheiro, se acostumem a limpar. A gente aqui ainda são 2. Então, assim, ainda tem a questão de ser muito cocô e xixi. Eles tiveram diarreia. Cuidado com o que vocês vão introduzir de brinquedo e etc. Esses mordedores naturais. Às vezes pode dar um revertério. É cachorro filhote. Eles realmente, qualquer coisa bagunça o sistema intestinal deles. Semana passada, na verdade, o Luke mesmo teve diarreia a semana inteira. Ele fazia cocô em áreas da casa, assim. E a gente apenas tinha que lidar com isso. Se acostumem com esse primeiro processo de realmente lidar com muito cocô e xixi o tempo inteiro, porque é inevitável. E os tapetinhos ajudam muito, não economizem nos tapetinhos. Comprem o tapetinho mais barato que tiver. Não fica se preocupando com o tapetinho mais chique, que não sei o que. É o tapetinho mais barato porque você vai gastar muito. A gente gasta muito, principalmente agora com essa. E já já eles voltam. Aí vieram os três, sabia que eles iam voltar. Vem. Você quer como fala? É como fala que você queria. Tá. É. Que eu tava falando? É isso. A gente limpa o tempo inteiro, eles sujam o tempo inteiro. Não tem o que fazer, gente. Tem que apenas lidar mesmo com essa questão dos tapetinhos. Se acostumem com o cheiro se eles forem dormir no quarto. É a vida. Quantas vezes eu não acordei e nem consegui voltar a dormir de tão fedido que tava o quarto de cocô. Apenas tinha que sair de lá porque só na hora que eu conseguisse limpar de verdade. No começo é a vida. Não achem que vai ter outra opção. Se prepara, porque tem gente que vai pegar filhote achando que não vai. Ah, não, é pouca coisa. Isso não vai ser um problema. Vai ser um problema sim. Você quer brincar? O que você tá me olhando? Que? Isso. Falando em mordedores, inclusive, esse casco de boi faz um sucesso aqui em casa, gente, vocês não têm noção. É bom, é barato, é duro, então eles acabam gastando. Filhote muito pequeno, teoricamente, não pode. Mas, gente,
eles estavam querendo comer, as paredes estavam querendo comer pé de mesa. Então, assim, que comam um casco de boi mesmo. Porque, olha, vou te contar. Como gostam de morder. Então, assim, estejam preparados para as coisas, inclusive para as brigas e para saber como brigar com o cachorro, porque não adianta, gente, ó, é uma coisa que é testado aqui em casa o tempo inteiro e é uma teoria que os veterinários comportamentais falam, os especialistas, e é difícil da gente acreditar, mas não adianta brigar. Não adianta brigar, ficar gritando o dia inteiro. Ó, o que mais funciona aqui em casa, inclusive, é o tal do castigo. No começo, quando eles eram muito bebezinhos, o castigo era pegar no colo e ficar de frente com uma porta, de frente com uma parede, uma coisa que não tem estímulo, e eu olhando pro outro lado. Porque aí eles não recebem atenção, não entendem aquilo como algo fofo, alguma coisa carinhosa, então não vira reforço positivo. O seu tá aqui, ô besta. Vai lá. Mas justamente, porque brigar, eles entendem como um barulho. Eles lembrem-se que eles não falam línguas. Eles não falam português, eles não falam. Não adianta ficar conversando com o bicho. Na verdade, só faz confundir a cabeça deles, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Olha lá, fazendo xixi errado. Só porque eu falo, só porque eu elogiei, cachorra. E... Adiantou eu falar? Não, ela não vai entender. A questão é, brigar, eles entendem como barulho. O castigo, eles entendem. O que eu tava fazendo, que era divertido, ou o que eu gostaria de estar fazendo, era outra coisa. Não era isso. Então, eu prefiro estar fazendo essa outra atividade. Por favor, me deixe voltar porque eu tava fazendo. Olha lá, já foram brigar. E a gente acaba brigando. Porque, infelizmente, não tem muita opção se, né, não dá pra ficar o tempo inteiro indo lá atentar a cabeça deles. Vai, você não queria morder lá o negócio, eu coloquei você aqui em cima e você não quis morder o negócio, vai morder seu negócio. E você vai morder o seu aqui, eu tenho aqui. Pra você, você quer que eu segure? Pois é, inclusive até disso fica complicado, porque a gente quer brigar e eles ficam nessas invejas, ficam enfocando um ao outro, aí eles começam a rosnar um pro outro. Você vai ficar gritando, eles entendem como mais um estímulo negativo. Então, assim, o castigo, como eu ia falando. No começo, o bebezinho era ficar no colo, encostado numa parede, com a cara assim numa parede, pra não ter o que fazer, pra achar bem chato. Hoje em dia, a gente tem sim uma gradezinha. A gente usa de vez em quando a gente precisa separar eles pra fazer alguma coisa. Porque, né, é complicado os dois aqui. Claro que a gente, né, quando precisa separar apenas pelo separar, a gente coloca um brinquedinho, coloca alguma coisa pra eles morderem, um pezinho de galinha, pra eles se sentirem mais entretidos quando eles estiverem na gradinha. Mas de castigo, aí é ficar na gradinha e realmente esperar um tempinho. Se ficar tentando demais, eles acabam brigando muito. Ele é muito maior do que ela, ele cresceu demais. Ele, inclusive, só cresce. Ele tá crescendo no ritmo de cachorro grande. Cachorro, sabe, de porte grande. E ele é pra ser um porte mini. Não sabemos o que vai virar esse cachorro. Mas ele é grande, ele não sabe o tamanho da força dele, então ele machuca assim a irmã dele. Ele acaba, de vez em quando, fazendo uma sacanagem, ela dá uma choradinha. Então, infelizmente, tem que botar de castigo, tem que separar eles. Pra ele entender. Segunda, terceira vez que ele fica de castigo, ele para. Então, assim, funciona muito mais do que eu ficar brigando. Como eu tô falando, brigar não adianta muito. É realmente ensinar o comportamento que você quer. É reforçar o comportamento que você quer toda vez que você vê. E isso realmente faz diferença. Que aí sim, eles aprendem a fazer o que você quer que eles façam. Cachorro tá calminho, tá bonitinho, ó. Recebendo carinho, porque eles estão entendendo que ficar calminho, ficar bonitinho, ganha carinho. Eles ganham reforço positivo. Petisco pra esse tipo de coisa, tudo funciona, sabe? Mas é o reforço positivo na hora que estiver fazendo coisa boa, reforço negativo na hora que estiver fazendo coisa ruim. Que é o que dá certo. Não adianta também ficar perdendo muita paciência. Eles são filhotes, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão crescendo. Ainda tem muito espaço pra virar gente. Que não viraram ainda não. E, inclusive, ensinar as coisas gasta o cérebro deles e é ótimo. Porque quanto mais eles aprendem, mais eles têm o que fazer. Inclusive, quando eu falo de ensinar as coisas, é porque realmente tem que ensinar tudo. Ensinar a não só adestrar, né? A gente também, inclusive, fez questão de adestrar. Comecem o quanto antes. O cachorro chegou na sua casa, já dá pra começar a adestrar. Eles aprendem super rápido. Juro pra vocês. Tem vários truquezinhos que eles já fazem. Eles já sentam, eles já deitam. Ficar é um treino importantíssimo. O cachorro precisa aprender a estar num lugar e você deixar ele lá e ele ficar naquele lugar. Mas, pois é, ensinar essas coisas todas, na verdade, o que está fazendo é colocando na cabeça deles que existe uma coisa chamada autocontrole. Que é justamente a capacidade de, eu quero uma coisa, mas eu preciso pensar um pouquinho para receber o que eu quero. Isso é uma habilidade importantíssima, porque, como eu tô falando, tudo tem que ser ensinado. Habilidades pessoais, soft skills, realmente, porque eles não sabem de nada. Até socialização, inclusive. Tem que ensinar o cachorro
Não vacinou, o cachorro não pode encostar no chão na rua. Porque a maioria das doenças são doenças que ficam no chão, em superfície. São doenças resistências de superfície. O cachorro precisa sim sair de casa, é importantíssimo. A gente comprou bolsinha, pode ser no colo, um passeio rapidinho. Mas o cachorro precisa começar a se acostumar com sair do ambiente onde ele está acostumado, conviver com pessoas diferentes. Esse daqui mesmo, na primeira infância dele, quando ele estava na casa dos meus pais, um amigo da minha irmã foi pegar ele no colo, ele não gostou, ele deu uma chorada. Até hoje, toda vez que ele encontra uma pessoa diferente, uma pessoa que ele não tá acostumado, e a pessoa vem, ai, que lindinho, não sei o quê, bota a mão perto dele, ele já dá uma chorada. Então, assim, são coisas que ficam. A gente agora justamente comprou a bolsa e faz questão de levar eles de vez em quando, vai numa loja, leva eles na bolsinha, eu vou numa padaria, dou um passeio aqui em volta com a Nina, eles vão em bolsinha, porque eles precisam conhecer o mundo. E ele precisa, por exemplo, aprender a não ser assim, a não chorar toda vez que uma pessoa diferente chega perto dele. Porque ele não precisa ter esse medo. Aquela ali é um pouco mais arisca. Ela, por exemplo, ela já não. Ela fica longe, ela quer fugir das pessoas. Então, assim, tudo tem que ser ensinado, socializado. O cachorro tem que acostumar com espaços diferentes, pessoas diferentes. Tem que acostumar com tudo, gente. Porque essa socialização, esse processo todo de ensinar, esse trampo todo que tá sendo, desde que eles chegaram aqui, é pensando que daqui um ano e meio, vai fazer minha vida muito mais fácil. Na verdade, é isso que eu tô pensando. Porque ensinar eles a serem cachorros educados, que se comportam bem, que são acostumados com pessoas, que ficam de boa, que sabem respeitar, que sabem, conhecem ordens. Por exemplo, esse daqui não tá conhecendo ordem nesse momento. Em outros ambientes, talvez ele estivesse apanhando da linha. Então, assim, é o tipo de coisa que o cachorro também tem que aprender mesmo. Sabe? E faz bem no futuro. Porque é difícil lidar com um cachorro complicado. É difícil lidar com um cachorro que não foi socializado direitinho, que não tem costume com outras pessoas, que tem medo de outras pessoas, de outras coisas. É complicado. É muito complicado. Então, assim, é um trabalho no começo, mas é que nem criança. São os primeiros 18 anos que você tem o trabalho de cuidar bem cuidadinho, é pro resto da vida. Aí depois você educou, ele tá acostumado, já tá bem educado. Aí vai pro mundo. Aí é mais tranquilo. Aí, justamente, quando a gente precisar, se a gente quiser viajar, se quiser levar para algum lugar, se quiser fazer coisas com eles, fica muito mais fácil. Essa daqui é um pouco reativa, ela é muito complicada de sair na rua. Ela late para outros cachorros, às vezes ela fica muito ansiosa. Então, assim, sabe, são coisas que facilitam a nossa vida. Cuidar bem do cachorro agora nessa primeira infância, do filhotinho. E não só cuidar de dar amor e dar comida e água e higiene, mas também de dar atividades cerebrais, de dar estímulo, de ensinar eles sabe, a se comportarem. Isso é importantíssimo e faz bem pra eles e pra relação deles com a gente. Eu sei que eu tô criando uns bichinhos muito comportados que não vai me dar trabalho no futuro, entendeu? Porque justamente esses cachorros vão ter um futuro. Esse daqui futuramente vai ter que ser castrado. Ele, né? Ele é macho, temos duas fêmeas, apesar dessa que além de castrada, ela, né, não tem. Ela tirou. O útero tirou as mamas, ela teve câncer, então teve que tirar. Mas assim, ele vai ter que ser castrado, então tem coisas a se pensarem assim. Ela lá já vai entrar no cio, ele não vai ser castrado cedo. A gente sabe que tem alguns problemas de você castrar o cachorro macho muito cedo, antes dele estar completamente desenvolvido. Mas ela também vai entrar no cio. A gente está ensinando eles de vez em quando a ficarem separados, a se acostumarem com o fato de que eles não passam 100% do tempo juntos. Vacinação, ainda tem muita coisa, eles não terminaram o ciclo vacinal. Termina agora, daqui 4 dias, 5 dias. Termina o ciclo. Eles iam tomar vacina hoje, mas acabou que como... Esse aqui tá o de diarreia, e melhorou, né? Mas aquela ali não melhorou. Então, infelizmente, não podia dar, né? A vacina fica ruim, pode diminuir a imunidade do cachorro. Não vai comer o petisco da Nina. Aí, quando terminar a vacina, aí começa a passear na rua, aí tem que ensinar a se comportar na rua, não puxar coleira, não comer qualquer coisa que achar, não ficar sendo reativo com outros cachorros, se comportar com as pessoas. Tem muita coisa que ainda vai acontecer com esses cachorros, sabe? Tem muita vida para eles viverem. Eles só têm 111 dias. É tudo muito novo para eles. É porque eles crescem muito rápido, a gente acha que eles já estão grandes. Mas não tão grande, não. Não vai comer o petisco da Nina. Não vai. Vai pra cá. Tá bom. Porque é isso, né, gente? Eu adotei esses dois aqui e é pro resto da vida. Então, é pro resto da vida. Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de decisão. E o que a gente vai fazer com essa decisão? Eu tô tomando bastante cuidado. Tô aprendendo bastante. Eles me ensinam bastante paciência. Aguentar as coisas calado. Porque não adianta ficar reclamando, gritando. Tem que achar fofo.
Quando eles cagam e fica a bunda suja e vão arrastando pelo chão e a gente tem que limpar. Quando pega uma coisa que não devia pegar. É a vida, gente. É se acostumar porque eles são bichinhos, mas o que eles fazem de cagar nesse comecinho, que a gente consegue ensinar, vai ser o carinho e a companhia que eles vão dar pro resto da vida pra gente. Né? É isso que eu espero, pelo menos. E entretenimento, porque eles são uns bestas. Esse daqui mais besta do que aquela ali, mas ela também é igualmente besta. Até essa velha aqui também é besta. Sai, não vai comer, não vai, não vai. Não vai. Não vai você também, agora vem a outra. Acabou, não vai. Não vai. É isso, gente. Vocês ainda vão ver muito cachorro. Eles vão estar muito presentes aqui nesse canal. Porque meus companheirinhos agora são 3 cachorros, 2 pessoas. Então, assim, a gente tá começando a perder em números. Mas estamos ganhando. Porque eles são muito fofos. Luke não vai. Você terminou? Terminou o pedido? Pronto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi minha história nesses últimos tempos com esses cachorros. Ainda vai ter muita história. Se quiserem saber mais dicas, pedir, perguntar coisas específicas, juro, eu fiz um EAD pesadíssimo de YouTube, de vídeos e etc. Aprendendo como lidar com cachorros, principalmente cachorros filhotes, adestramento e etc. Tenho conseguido fazer muita coisa com esses filhotes. Fazer a vida deles melhor e mais tranquilo. E fazer a minha também. No mais, se inscreve no canal se você gostou, se chegou até aqui, pelo amor de Deus, parabéns pra você. Curte, comenta aí no vídeo. É isso, gente. Essa é a minha vida agora. Até a próxima. Beijo. Tchau!